Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs na vida consagrada, vivemos um momento bastante rico e importante na nossa igreja após o Sínodo da Amazônia e agora com a exortação do Papa Francisco. É muito oportuno que reflitamos e apresentemos a opinião, a visão da nossa Conferência dos Religiosos do Brasil. Para isso, nós trazemos aqui um caminho, se faz caminhando, uma breve reação à questão amazônica, a partir do documento. Para isso, apresentará para nós o texto o Padre João Mendonça, que é do nosso setor Convergência e Publicações da CRB. É importante para nós esse momento. Primeiro, para que nos reforcemos o convite para o nosso seminário para a vida consagrada em maio. Segundo, que servirá como um subsídio em preparação ao seminário. Possamos então caminhar e refletir junto com o nosso irmão. Reagir a um documento pontifício é sempre um desafio, porque acaba sendo uma reflexão poliédrica. Há muitas referências, vozes, mãos, leituras e releituras de variados contextos. A atual exortação pós-sinodal, Querida Amazônia, não foge à regra. O caminho foi longo até aqui, porém não chegou ao fim. A estrada, os rios, as cachoeiras, as remadas, os rostos humanos estão no caminho. É como se tudo estivesse movendo-se dentro do documento. A exortação não é doutrinária, legalista, mas a contemplação poética da Amazônia. Sem a ganância intelectual de polarizar, como o próprio Papa afirma, abre aspas, o conflito supera-se no nível superior, onde cada uma das partes, sem deixar de ser fiel a si mesmo, se integra com a outra numa nova realidade. Fecha aspas. Ao redor deste sínodo e da expectativa da exortação, surgiram inúmeros conflitos, verdadeiros pesadelos no governo do Brasil e também no interior da igreja. Muitos medos, assombros, dúvidas e um certo pessimismo. A surpresa foi enorme. Francisco transformou o pesadelo em poesia, embalada pelo sonho e pelo diálogo. Manteve o foco do sínodo, a evangelização integral que envolve povos amazônicos, sobretudo indígenas, e o cuidado da casa comum. Durante a preparação, a igreja quis escutar, separar o joio do trigo para melhor discernir. O Papa fez ressonâncias ao processo, como ele mesmo diz, como um todo, e nos apresentou uma síntese numa linha de continuidade, que é o caminho sinodal, e não como lei, fechando o círculo das reflexões. Como tudo está interligado, nada foi esquecido, menosprezado. Francisco agregou, deu uma contribuição desde a universalidade, como é o seu papel como símbolo de unidade na igreja. É como o rio que não nos separa, mas une-nos. Para mim, fica claro que Francisco entendeu as polarizações e não embarcou no banzeiro. Essa é uma expressão muito nossa do norte do Brasil, quando o rio, durante uma tempestade, gera ondas enormes. Ele preferiu a conciliação, a busca do bem viver, porque o que está em jogo é a vida ameaçada, o anúncio do Evangelho dentro de uma Amazônia com desigualdade de poder. Enfim, divisões e projetos que exploram, matam e destroem o grande ecossistema no qual estamos chamados a viver na grande maloca da fraternidade, da riqueza cultural, das sementes do verbo já presentes, que não podem ser tratados como negação de Deus, mas a revelação de seu rosto. Neste sentido, a vida consagrada é chamada a renovar algumas opções e atitudes. O Papa descreve a profecia da contemplação e diz que não será possível uma ecologia sã e sustentável
se não mudarem as pessoas, com um estilo de vida menos voraz, mais sereno, mais respeitador, menos ansioso, mais fraterno. Na vida consagrada, hoje, estamos trabalhando nas novas relações humanizadas e humanizadoras. Acredito que esta contemplação amazônica perpassa todos nós, religiosos e religiosas, como um compromisso de renovação que purifique nossas relações. Outra questão que nos toca profundamente como vida consagrada é a inculturação. Aqui o equilíbrio entre a tradição da igreja, de nossas congregações e os apelos da missão requer um novo olhar e uma reorganização e reestruturação da vida religiosa consagrada diante de um ciclo que não se fecha. Não podemos aceitar que a tradição nos paralise ou limite a ação. É preciso aceitar a novidade do Espírito, capaz de criar sempre algo novo, vencendo o consumismo ansioso e o isolamento urbano. Outro apelo é a inculturação do mistério de Deus. Ou seja, a ação pastoral, que é a vida religiosa, segundo os carismas e a intercongregacionalidade, desenvolve com a arte de unir forças para adentrar em lugares de difícil acesso e ali levar a boa nova do Evangelho. Religiosos padres mais disponíveis para a missão, optar por presenças em lugares de maior desafio, promover as vocações autóctones, rever o conteúdo da formação das novas gerações e da formação permanente. Colaborar o mais possível para que a vivência sacramental, sobretudo da Eucaristia, chegue às comunidades mais distantes. Portanto, criatividade, ousadia, audácia e sensibilidade missionária e o testemunho da vida comunitária devem estar na mente e no coração de todos nós da vida consagrada. É importante também encorajar o papel das cristãs leigas e da mulher consagrada, evitando a clericalização e o funcionalismo, mas desenvolver serviços eclesiais reconhecidos pelos bispos e apresentados ao povo de Deus. Não é pouco o que se pede e o que a vida religiosa está chamada a assumir para continuar encantando os jovens que ainda hoje batem à nossa porta. Gostei imensamente da visita que o Papa fez aos pensadores modernos. Ana Varela Tafur, fundadora do grupo cultural Urcututu em Iquitos, Jorge Verra Marques, poeta boliviano, Ramon Iribertegui, que é um padre salesiano estudioso das culturas indígenas, sobretudo os Yanomamis, Amarilis Tupiaçu, escritora brasileira, Frederico Benício de Souza Costa, que foi bispo de Santarém, e Ana Lucila Lema, que é poetisa brasileira, Evaristo Eduardo de Miranda, pesquisador brasileiro da Embrapa, Juan Carlos Galeano, poeta colombiano, Javier Iglesias, poeta peruano, Mário Vargas Llosa, jornalista, escritor peruano, Euclides da Cunha, jornalista e escritor brasileiro, Pablo Neruda, poeta chileno, Amadeu Thiago de Mello, poeta amazonense, Vinícius de Moraes, compositor brasileiro, Haraldo Scioli, que é um alemão que trabalhou muito na Amazônia, Sui Yun, educador chinês. Sem comentar aqui as referências aos documentos da Repam e de Aparecida, os pronunciamentos de conferências episcopais e a vários papas contemporâneos. Trata-se de uma continuidade que dinamiza a história da evangelização. Esses sonhos de tantos estudiosos e poetas geram a indignação profética, o protesto e o grito por justiça que brotam dos povos originários, das águas e de nossa missão libertadora. É fato que a vida é um caminho comunitário, onde as tarefas e as responsabilidades dividem e compartilham em função do bem comum. Assim, é possível uma nova evangelização
que tem em conta o sonho e o bem-querer. A opção pelo sonho não retira a força da conversão, mas gera uma nova perspectiva. O sonho tem a força da esperança, da urgência e da energia da inquietação. Portanto, as questões não estão fechadas. No sonho social, cultural, ecológico e eclesial, estão presentes os anseios do documento final e todo o processo realizado. O Papa não anulou, mas reinterpretou numa chave dialética o que foi desejado, a tese, o que foi ampliamente debatido, a antítese, e agora apresenta a síntese como um caminho sinodal que exigirá de todos nós adesão, reflexão e atitude missionária para sair dos esquemas eclesiais intocáveis para o dinamismo da Trindade. Alguns sonhos do documento final, como diáconos permanentes casados e diaconisas, passam a ser vistos à luz de novos caminhos a avançar. Por conseguinte, nada está definitivamente fechado, mas há um tempo para plantar e outro para colher. Uma boa leitura dessa belíssima exortação. De pé, daremos a Deus